Graça e paz para aqueles que estão assistindo também essa mensagem através da nossa página no Facebook, no YouTube. Acompanhem também as fotos do culto, né? Pelo Instagram da igreja, no Facebook também, daquilo que Deus tem feito neste lugar. Meu amado, abra sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 18. 1 Reis, capítulo 18, verso 41. 1 Reis, capítulo 18, verso 41 em diante. Livro de 1 Reis, capítulo 18, verso 41 em diante. Primeira Reis, capítulo 18, verso 41, amém? Diz assim a palavra do Senhor: Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque já se ouve ruído de abundante chuva. Subiu Acabe a comer e a beber. Elias, porém, subiu ao cimo do Carmelo e, encurvado para a terra, meteu o rosto entre os joelhos e disse ao seu moço: sobe e olha para o lado do mar. Ele subiu, olhou e disse: não há nada. Então lhe disse Elias: volta, e assim por 7 vezes. A 7ª vez disse: eis que se levanta do mar uma nuvem pequena, como a palma da mão do homem. Então disse ele: sobe, diz a Acabe, aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não se detenha. Dentro em pouco, os céus se enegreceram com nuvens de vento e caiu grande chuva. Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. A mão do Senhor veio sobre Elias, o qual cingiu os lombos e correu adiante de Acabe até a entrada de Jezreel. Até aí, meu amado, feche seus olhos no seu coração. Deus de graça, Deus bendito, nós te louvamos. Não podemos cultuar o teu santo nome, podemos adorarmos a ti neste lugar. Que o Senhor Deus venha nos conduzir, venha nos guiar, nos sustentar. Que neste momento o velho homem se cale, que somente a tua palavra, a tua voz, o teu conduzir esteja sobre nossas vidas. Ó Deus, que o Senhor nos conduza, que o Senhor nos direcione, fale conosco aquilo que nós precisamos, que nós necessitamos ouvir para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento, em nome de Jesus. Amém e amém. Meu amado, eu quero pensar com você nessa noite sobre quem é você. Quem é você? Há uma expressão que diz: quem é você na fila do pão? Quem é você? Quando nós pensamos ao nosso respeito, nós ficamos pensando: quem sou eu? O que eu desejo para a minha vida? Quais são meus propósitos, meus objetivos, meus anseios? Cada um de nós tem a sua história. Obrigado, irmão. Cada um de nós tem a sua genética, a sua genealogia, as suas marcas, as suas cicatrizes, as suas derrotas, as suas vitórias, as suas lutas. Cada um de nós somos diferentes um do outro. Ainda que nós podemos adorar e cultuar o mesmo Deus, nós somos diferentes uns dos outros. Nós somos diferentes no nosso caminhar, na nossa vida. Cada um tem uma profissão, cada um sabe fazer algo que o outro não sabe, cada um tem uma particularidade que o outro não tem. E como Deus trabalha em nossa vida, nos une, nos coloca juntos, para que podemos ser trabalhados, moldados pelo Senhor. Meu amado, aqui nós temos uma história de um homem que orou para que não chovesse, e diz que não choveu durante um bom tempo. Não houve chuva sobre aquele lugar, não houve chuva sobre a terra, mas no outro instante, no outro momento, no texto que nós lemos, diz que esse mesmo homem orou, buscou a presença do Senhor, e quando ele clamou ao Senhor, houve a chuva sobre aquele lugar. Meu amado, a primeira coisa que eu e você precisamos entender aqui dentro dessa história: quem é você nessa história? De repente você é como Acabe. Acabe ainda não estava pronto, Acabe ainda não estava preparado, Acabe ainda não tinha nada pronto, De repente você é aquela pessoa que deixa tudo para a última hora. Se você vai viajar, no dia anterior, na noite anterior, Você vai viajar 5 horas da manhã, 4 horas da manhã,
e à meia-noite você ainda está começando a arrumar a mala, né? Aí você se lembra daquela blusa que você iria usar, mas ainda está suja. Aí você vai, lava, né? Apressa, coloca até na geladeira, torce para que possa estar seca no outro dia, para que você coloque dentro da mala e vá. Você de repente deixa tudo para o último momento, para a última hora. Você ainda de repente não entendeu que você precisa se preparar. Se nós queremos muitas vezes o agir do Senhor, nós precisamos nos preparar para aquilo. Nós precisamos buscar aquilo, nós precisamos entender que há um processo. Meu amado, não deixe para a última hora. Elias diz para Acabe: Acabe, sobe, come, bebe, porque já se ouve ruído de abundante chuva. Acabe não estava pronto, ele ainda ia fazer uma refeição, ele ainda ia comer, ele ainda ia se banhar, ele ainda ia se preparar. Ele estava talvez descrente, ele ainda não estava acreditando que pudesse chover sobre a terra. Ele estava acostumado com a seca, ele estava acostumado com aquele ambiente hostil, ele estava acostumado com aquele ambiente. E meu amado, para ele parecia que nada de novo iria acontecer. De repente você olha para essa história e você se vê em Acabe dizendo: ó céus, ó vida, ó azar, nada muda, nada acontece na minha vida, é sempre a mesma coisa. Levanto cedo, vou trabalhar, volto, faço isso, faço aquilo outro, no outro dia a mesma coisa, a mesma rotina, nada acontece, nada muda. Mas de repente você está deixando para a última hora. Você ainda não está se preparando para o agir de Deus. Você ainda não está preparando para aquilo que Deus vai fazer. Você está deixando para o último momento. Quando acontecer, eu saio correndo, né? Imagina, meu amado, se você não estiver preparado para a volta de Cristo. E aí você diz: quando tocar a trombeta, eu me preparo. Vai dar tempo? Não vai. Tocou, quem estiver preparado vai, quem não tiver fica. Meu amado, muitas vezes nós somos como Acabe. Deixamos para a última hora porque não cremos que algo novo pode acontecer. Deixamos que as coisas simplesmente, vivemos a cada dia como se fosse mais um dia, sem esperança, sem oportunidade, sem com brilho nos olhos mais, porque achamos que nada de novo vai acontecer. E meu amado, Deus não é assim. Deus tem sempre algo novo para a nossa vida. O fato é que nós precisamos estar preparados para isso. O fato é que nós devemos estar prontos para isso. Olha o que nos diz o verso 41. Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque já se ouve ruído de abundante chuva. Subiu Acabe a comer e a beber. Elias, porém, subiu ao cimo do Carmelo e, encurvado para a terra, meteu o rosto entre os joelhos. Olha a diferença de um para com o outro. Acabe foi o quê? Foi fazer uma refeição, foi se alimentar. Eu conheço uns que fariam a mesma coisa, iriam se alimentar. Não sei porque os irmãos estão olhando ali para o fundo, ali, especificamente ali para um rapaz de camiseta azul, eu não sei, né? Mas eu conheço alguns que iriam se alimentar, iriam se preocupar principalmente com este momento. Primeiro vamos comer, vamos se fartar. Se o Senhor está prestes a voltar, Senhor, espera, eu preciso fazer uma refeição primeiro, Não sei se vai ter comida onde nós vai, não sei se vai ter algum banquete lá esperando. Vamos garantir o pão, Vamos garantir a sustância. Meu amado, Acabe subiu, foi comer, foi beber, foi fazer o que Elias havia prometido, havia dito para ele fazer, sem esperança, esperando simplesmente viver mais um dia. Meu amado, nós não podemos ser assim como Acabe. Nós não podemos vivenciar como se nada de novo fosse acontecer. Nós não podemos andar como se nada fosse acontecer em nossa vida. Nós não podemos acordar simplesmente e dizer: hoje é mais um dia. Não, precisamos encarar o dia como uma oportunidade do agir de Deus. Precisamos encarar o dia como uma oportunidade daquilo que Deus vai fazer um dia diferente. Ainda de repente que a correria seja a mesma, ainda que a rotina seja a mesma, mas um Deus que você crê e que você serve não é o mesmo. Então Ele pode surpreender, mas você precisa estar preparado para esse momento. Quem é você, meu amado? Acabe? Ou de repente Elias? Diz o verso 42: Acabe subiu a comer e a beber. Elias, porém, subiu ao cimo do Carmelo e, encurvado para a terra, meteu o rosto entre os joelhos e disse ao seu moço: sobe e olha para o lado do mar. Ele subiu, olhou e disse: não há nada. Então lhe disse Elias: volte assim por 7 vezes. Mas antes de falar de Elias, vamos falar do moço.
desse moço, desse servo de Elias, esse servo que estava ali com Elias, que estava ali fazendo essa tarefa árdua, subindo e descendo aquelas escadas, subindo e descendo e olhando e não vendo nada, por 7 vezes. Meu amado, talvez na primeira vez ele subiu com tanto vigor, com tanto entusiasmo, com tanta motivação, crendo que ele ia ver alguma coisa, crendo que os seus olhos iriam estar fixados numa grande tempestade que se levantaria, mas ele não viu nada. A primeira vez ele não viu nada, a segunda vez também não, a terceira muito menos, a quarta talvez já não estava tão entusiasmado assim. Talvez ele já estava dizendo no meio do caminho, mas de novo, eu não estou vendo nada, os meus olhos ainda não estão vendo nada. E nós simplesmente podemos parar no meio do caminho, porque na quarta vez nós não estamos vendo nada, na quinta muito menos, na sexta piorou, e muitas vezes nós desistimos no meio do caminho. Nós paramos de confiar, de crer, de buscar, nós paramos de ver o agir de Deus, nós paramos de crer, nós paramos de esperar o mover do Senhor. Aquele moço, ele precisou subir por diversas vezes e nada havia visto, mas na 7ª vez, depois de subir aquelas escadas e descer, na 7ª vez, quando ele olhou, ele viu apenas uma pequena nuvem. Ele viu apenas um detalhe que faria toda a diferença. Ele ainda não entendia o que aquilo significava, mas agora na 7ª vez os seus olhos já estavam começando a enxergar algo. Meu amado, entenda, Deus começa a trabalhar na nossa vida e você quer parar na 2ª, 3ª vez. Deus começa a apertar um pouquinho mais e você está dizendo, chega, para, não dá mais. Mas nós só conseguimos entender o propósito do Senhor no final. Nós só conseguimos entender os motivos de Deus, nós só conseguimos entender os planos de Deus no final. E às vezes nós queremos entender na onde? No começo. Nós queremos entender logo no princípio, nós queremos entender de imediato, mas Deus não é assim. Deus trabalha em nossa vida, nos prepara para aquilo que Ele vai fazer. É assim o mover e o trabalhar do Senhor, é assim que Deus trabalha em nós também. Aquele moço subiu, desceu, falou com Elias, Elias, eu não estou vendo nada. Meu amado, quem somos nós? Acabe, aquele que deixa para a última hora, ou um moço que precisa insistir em subir e descer para começar a ver uma nuvem, ver um sinal, ver algo pequeno ainda, mas o suficiente para transformar aquela situação, aquele momento, em algo extraordinário. Meu amado, se alguém está mandando você, se Deus está mandando você subir e descer, faça, sem murmurar. Se Deus está mandando você insistir, insista. Se Deus está falando para você esperar, você espera, porque Deus está na direção, Deus está conduzindo, Deus está guiando as nossas vidas. Aquele moço, ele precisou insistir, até ele começar a enxergar alguma coisa, até ele começar a ver alguma coisa, até ele começar a olhar ao longe e ver algo. Não desista no meio do caminho, não pare no meio do caminho, não ache que não há mais nada a acontecer. Prossiga, meu amado, subindo e descendo com o mesmo vigor, com a mesma intensidade. Continue, permaneça firme na jornada, com o mesmo propósito, com o mesmo ardor, com o mesmo coração ardendo pela presença do Senhor. Mas um último, agora sim, Elias, diante de todos esses, ele é o único que cria, ele é o único que via antes das coisas acontecerem, ele é o único que de fato sabia quem era o seu Deus e que estava ali crendo, buscando, confiando, dependendo do Senhor. Ele era o único que já ouvia o ruído de abundante chuva, sem mesmo começar a orar, sem mesmo começar a ver alguma coisa. Meu amado, entenda uma coisa: muitos
podem desejar alguma coisa, mas somente o sonhador, somente aquele que sonha, somente aquele que almeja de fato, ele vai estar lá antes mesmo de acontecer. Às vezes nós desejamos algo para a nossa vida, mas nós não nos vemos naquela situação. Nós não cremos que aquilo de fato possa acontecer. Nós não vemos de fato o mover de Deus sobre aquela circunstância, sobre aquele momento. Elias foi o único que de fato cria no poder de Deus, sem mesmo começar a orar. Ele diz: Acabe, sobe, come, se prepara, porque já se ouve o ruído de abundante chuva. Mas o céu estava mais limpo do que verão, estava mais limpo do que qualquer outra coisa. Mas ele é o único que de fato cria no mover de Deus. Ele é o único que de fato cria naquilo que iria acontecer. Mas a Elias não somente cria no poder de Deus, ele cria assim que Deus iria mandar abundante chuva. Mas Elias ficou parado, esperando só o momento de Deus. Elias ficou parado, olhando para o céu e dizendo: quando vai vir? Quando vai chover, Senhor? Eu sei que o Senhor vai mandar abundante chuva, mas quando? Elias não ficou parado, questionando, se perguntando. Elias não ficou parado ali, olhando as estrelas, os passarinhos. Ele subiu e foi buscar a presença do Pai. Ele subiu e foi buscar a presença do Senhor. Diz o verso 42: subiu Acabe a comer e a beber. Elias, porém, subiu ao cimo do Carmelo e, encurvado para a terra, meteu o rosto entre os joelhos. Ele literalmente se prostrou e foi buscar a direção do Pai. Ele literalmente se prostrou e foi buscar a presença do Senhor. E ele disse para o seu moço: enquanto eu busco a presença, você sobe e desce. Enquanto eu busco a presença, você verifica o que Deus está fazendo. Enquanto eu busco a presença, você esteja atento com a mudança de clima, porque grandes coisas vão acontecer. Mas Elias não ficou parado, Elias não ficou esperando, Elias não ficou ali murmurando, questionando e vendo a meteorologia do tempo. Elias não ficou ali esperando que alguma coisa diferente acontecesse. Ele foi buscar a presença, ele foi se prostrar, ele foi buscar a presença do Pai. Meu amado, seja como Elias, busque a presença do Senhor, faça alguma coisa, se mova, saia da zona de conforto, vai ao mais intenso com o Senhor, se prostre diante do Senhor. Diz o verso 44, a sétima vez, Elias eis que se levanta do mar uma nuvem pequena, como a palma da mão do homem. Então disse ele: sobe, diz Acabe, aparelhe o teu carro e desce, para que a chuva não te detenha. Meu amado, olha o que esse homem vê. A princípio, quando ele fala com Acabe, ele diz: Acabe, eu já ouço ruído de abundante chuva. Não tinha nenhuma nuvem no céu, mas quando ele vê quando o seu moço vê uma pequena nuvem, como a palma de um homem, se for o tamanho da minha, um pouquinho grande, se for a mão de outro, um pouquinho pequeno, mas o tamanho da palma de um homem. O que é isso, meu amado? Hoje fechou o tempo, nós olhamos para cima, diz: vai vir chuva, não caiu uma gota. Mas Elias ouviu que havia uma pequena nuvem, já era suficiente, porque ele de fato entendeu o propósito do Senhor. Disse: diz para Acabe, levanta-te e vai, para que a chuva não te detenha. Entende, meu amado? Não é somente crer no poder do Senhor, mas vivenciar como de fato o agir de Deus é tremendo. No começo ele ouviu o ruído de abundante chuva sem mesmo ter uma nuvem, mas no final, quando ele viu uma pequena nuvem, ouviu sobre uma pequena nuvem, ele entendeu que aquilo já era o suficiente. Mas para outros, o que precisa? Deus desenhar no céu: vai chover, e ainda você vai dizer: será que vai chover mesmo? Muitas vezes Deus precisa desenhar para nós, e nós ficamos de boca aberta, esperando Deus
fazer e nada acontece. Meu amado, entenda o propósito do Senhor. Elias cria no poder de Deus, cria no agir do Senhor, mas ele não ficou ali esperando. Ele foi buscar a presença do Senhor, ele foi clamar, ele foi se prostrar, ele foi buscar a presença do Pai. E quando ele ouviu que havia uma pequena nuvem, ele disse: prepara Acabe, sobe, desce e vai, para que a chuva não te detenha. Dentro em pouco os céus se enegreceram com nuvens de vento, e caiu grande chuva. Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. Daqui a pouco, daquela nuvem se tornou uma grande tempestade. Aquilo que era um sinal no céu, mas que Elias já via como mover de Deus, se tornou uma tempestade grande. Mas olha que nos diz o verso 46: a mão do Senhor veio sobre Elias, o qual cingiu os lombos e correu adiante de Acabe até a entrada de Jezreel. Elias não somente desfrutou de um agir de Deus ali naquele momento, naquela tarde, naquele dia. Elias não somente desfrutou do agir de Deus ali naquele momento, derramando chuva, como ele foi tomado pela mão do Senhor e foi capacitado a correr mais do que os cavalos e os carros de Acabe. Elias correu tanto que somente o poder do Senhor sobre a vida dele poderia fazer isso. Entende essa verdade? De repente você ainda não compreendeu isso. Quando a boa mão do Senhor, quando a mão do Senhor está sobre nossa vida, meu amado, nós vamos muito mais adiante, nós vamos muito mais longe, nós vamos muito mais rápido, porque a boa mão do Senhor está sobre nós. Não queira correr sozinho, porque de fato, se você tentar correr sozinho, você vai tropeçar e cair de rosto na terra. Alguns ainda vão rolar ribanceira abaixo, e é capaz de rolar para trás ainda. Entende? Não queira correr sozinho. Corra com a boa mão do Senhor sobre a tua vida, mas se prepare para isso. Não ande de qualquer maneira. Quem é você nessa história? Acabe, que deixa as coisas para a última hora, que não confia, que não vê, que não desfruta do poder do Senhor. Se acontecer bem, se não acontecer, já estou acostumado com a sequidão mesmo, está ótimo, do jeito que está bom. Será que você é o moço dessa história, que teve que subir durante 7 vezes, que teve que olhar ao longe e ver, buscar ver alguma coisa, e não vê nada, mas mesmo assim continuou subindo e descendo aquele lugar, até que os seus olhos pudessem ver alguma coisa? Ou você é como Elias, você não precisa ver, você precisa crer. Você crê no poder de Deus, no agir de Deus. Antes mesmo de a nuvem surgir, você já ouve o ruído de abundante chuva. Antes mesmo da tempestade vir, você já está glorificando ao Senhor pela chuva que vai cair. Antes mesmo da coisa acontecer, você já está entendendo o propósito de Deus. Quem é você nessa história? O Senhor nos chama a atenção para isso, meu amado. Quem somos nós diante do agir e no mover de Deus? O mesmo Deus, o soberano Deus, estava nessa situação toda, nessa circunstância toda, mas somente um de fato cria na chuva. Certa vez um pessoal de uma igreja se reuniu para orar, e naquele tempo estava um bom tempo sem chuvas naquela cidade, naquele lugar, sequidão, calor intenso, e a igreja se reuniu para orar. Vamos orar por chuva. Os irmãos se reuniram. Daqui a pouco entra uma senhora com um guarda-chuva na mão, pronto para orar. Os outros olharam para aquilo. Por que guarda-chuva? Por que essa mulher trouxe esse guarda-chuva? E aquela senhorinha olhou para eles e disse: nós não viemos olhar por chuva? Era a única que estava preparada para aquilo. Era a única que de fato estava pronta para, se chovesse, ela iria sair coberta. Meu amado, muitas vezes nós vamos orar ao Senhor e dizer: Senhor, será? Será que de fato vai acontecer? Será que de fato Deus vai mover? Será? Nós já oramos duvidando.
Nós já buscamos ao Senhor questionando Deus. Nós já oramos murmurando. Meu amado, se prepare para aquilo que Deus vai fazer. Mas antes de Ele fazer, creia que Ele pode fazer. E quando você entender isso, vai buscar a presença do Senhor, rosto no pó e diante do Senhor. Não há como nós experimentarmos o mover de Deus sem buscarmos a presença de Deus. Entende isso? Não há como nós experimentarmos o mover de Deus sem buscarmos a presença de Deus. Não dá. Meu amado, que Deus conduza o teu coração, que Deus conduza a tua vida. A pergunta que eu deixo no teu coração, dentro desse texto: quem é você dentro dessa história? Se você é Acabe, mude isso. Se você é o moço que já está na segunda, terceira vez e já está desistindo, persista, vá até o final. Mas se você é Elias, apenas continue crendo e buscando a presença do Pai, e você verá grandes coisas na sua vida que Deus há de fazer. Não ande, não caminhe, não corra sem a boa mão do Senhor sobre a tua vida, porque quando a boa mão do Senhor está sobre nós, nós vamos muito mais além, muito longe, muito mais profundo do que aquilo que nós pensamos ou imaginamos. Meu amado, Deus é contigo em todo momento. Feche teus olhos, não o teu coração. Que Deus conduza o teu coração e a tua vida. Pai, nós te bendizemos, nós te louvamos. Que o Senhor venha conduzir a nossa vida, o nosso coração. Que possamos, ó Deus, de fato entender essa verdade para nós. Que possamos de fato, ó Deus, entender o teu agir, o teu mover, o teu conduzir. Ó Deus, que o Senhor venha nos direcionar, venha nos sustentar, venha nos guiar. Que de fato, ó Deus, nessa noite possam sair daqui Elias e mais Elias, crendo no teu mover, crendo no teu agir, ainda que não vejam nenhuma nuvem no céu, mas já ouvem o ruído de abundante chuva sobre suas vidas, sobre seus lares, sobre suas casas. Ó Deus, que possamos sair daqui como Elias, crendo no teu mover e no teu agir, em nome de Jesus. Amém. Amém.